Meus amigos e minhas amigas, mais uma semaninha, mais um episódio do Canto do Benfica, numa semana que vai ser diferente. Já ultrapassamos aquele período que nos consumiu um bocadinho a todos, o período das eleições, foi mais do que dissecado aqui nos primeiros 4 episódios, e hoje estamos aqui, eu não lhe queria chamar numa espécie de limbo, num pré-Taça de Portugal, pré-Liga dos Campeões, não tivemos Benfica no fim de semana, o que é sempre uma tristeza. Apesar de tudo, felicitações à Seleção Nacional de Portugal que conseguiu esse apuramento para o Campeonato do Mundo. E, portanto, hoje vamos ter um episódio com uma linha um bocadinho diferente. O que não é diferente é o meu grande camarada de podcast, João Paulo. Como estamos? Tudo bem, muito boas tardes. E bem vestido hoje. Hoje estou bem vestido. Sim, acho que sim. Corrigir, vou começar já por aí. Houve muito Benfica no fim de semana, não houve futebol. Não houve futebol, da equipa, já me estás a atravessar e tens toda a razão. Pronto, só para eu costumo chamar sempre as modalidades no final e tu agora apanhaste na curva. Apanhei-te na curva, mas basicamente houve muito Benfica. Houve, sim, senhor. E bom Benfica, houve resultados muito, muito simpáticos. No basquete quase que empatávamos com o Porto e portanto quero começar desde já por aí. Mas e acabamos o episódio aqui, já está, foi a matar. Mas vamos a isto, vai ser um bom episódio. Vai sim, senhor. E não necessariamente por mim e pelo João Paulo. Absolutamente. Mas pela pessoa que temos cá hoje, Clara Maria Oliveira. Para mim é um gosto tremendo ter-te cá. Não sei se já perceberam aqui no plano geral, nós já montamos aqui a barraquinha de certa forma, porque não há Clara sem este gosto pelo lado bonito do futebol, que é, por um lado, a estética, as camisolas e as histórias que vêm com elas, e por outro lado, obviamente, esta beleza do adepto genuíno que todos nós temos dentro de nós. Portanto, para mim é um gosto ter-te cá. Olá Duarte e olá João Paulo, para mim é um gosto estar aqui também, é um podcast que eu ouço desde o início, desde que também não é muito recente, é bastante recente. Mas para já toleras, exatamente. Não é? Exato. E também tenho que dizer que quando eu venho a probabilidade de isto ficar um caos é enorme, porque normalmente trago comigo aqui uns belos tecidos, portanto espero que também gostem dessa parte que trago comigo, que é sempre um pouco de caos. Em termos cromáticos está ótimo. Está ótimo. E falar do manto sagrado nas suas mais diferentes formas. É isso. É sempre um momento incrível. É isso. Portanto, isto tem tudo para correr bem. Tem tudo para correr bem. Chegamos ao 5º episódio. Finalmente isto vai correr bem. Finalmente vamos ter um episódio bom. Mas, como o bom vem sempre mais para o fim, a questão das camisolas vai ficar guardada para a segunda parte do episódio, porque no futebol vamos ter a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. O Benfica vai jogar no Restelo, sexta à noite, com o Atlético Clube de Portugal, e terça-feira será que vai ser desta a última oportunidade na Liga dos Campeões em Amsterdão frente ao Ajax, um jogo onde eu e o João Paulo não vamos estar, mas a Clara vai estar, e portanto vamos falar também um bocadinho sobre isso, e vamos falar sobre outra coisa que nós não falamos aqui nos últimos programas e que eu acho que é uma boa altura para se falar sobre isso, até porque tivemos alguns sustos agora nas seleções com o Sudakov e com o Pavlidis. O Sudakov ainda ninguém percebeu muito bem, afinal, se é grave, se não é grave, se foi um erro de comunicação. Vamos falar um bocadinho sobre isso, a questão do Pavlidis, e recordar, pelos vistos, o Manu está quase de regresso. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas, João, não há episódio... Sem uma pergunta. É isso, sem a tua perguntinha. Não é? A dois também, eu admito que não haja muita gente disponível para se lembrar dela, mas aqui vai, é sobre a Taça de Portugal. Ok. Eu, como o Alberto Miguel, do blog Em Defesa do Benfica, e sou muito conhecido por todos nós, e por respeito à história e aos documentos oficiais, sou dos que defende que o Campeonato de Portugal é a prova que antecede a Taça de Portugal. E nesse sentido eu fui procurar qual terá sido o nosso primeiro jogo na Taça de Portugal, qual terá sido os primeiros momentos que nós tivemos nessa taça. O primeiro jogo é com o Braga em 1927, mas eu hoje, para esta memória, queria fazer esta pergunta simples. Nós ganhámos a nossa primeira Taça de Portugal, é assim que eu lhe vou chamar na altura Campeonato de Portugal, a 1 de junho de 1930. E a minha pergunta é contra quem? Ok. Com quem é que o Benfica jogou a final? A 1 de junho de 1930, que nos deu o primeiro Campeonato de Portugal, que hoje seria a Taça de Portugal. Fica a pergunta, no fim, a gente volta a este tema. Muito bem, nós vamos ter que puxar, não sei se vai dar isto, não sei se mas vai aqui dar. O nosso prof tem seguramente a resposta. Caríssimos, e vou começar pela Clara, que é a nossa convidada. Vamos olhar um bocadinho para esse jogo de sexta-feira.
vale a pena estarmos aqui com grandes rodeios. O Benfica é favorito, tem obviamente a obrigação de passar, embora a taça seja sempre a taça. Mas eu gostava de puxar um bocadinho pela questão dos jogadores. Como disse, tivemos a questão Sudakov e a questão Pavlidis. Claro, eu acho que era só o que nos faltava nesta fase, ficarmos também sem estes dois, não é? Exatamente. É mesmo a lei de Murphy neste momento que está a assolar a equipa do Benfica. Acho que se já não estávamos a jogar o melhor futebol, perder duas referências criativas, como é o caso de Sudakov e mesmo o Pavlidis, que por muito que não se veja, talvez há muitas pessoas que não vejam o lado criativo dele, mas é um jogador extraordinário. Então, a primeira vez que eu vi o Pavlidis ao vivo, fiquei absolutamente apaixonada, porque a maneira como ele vem ao meio campo, às vezes começar as jogadas, a maneira como ele joga de costas para a baliza, para mim faz dele um dos melhores jogadores do nosso campeonato, e acho que é muito fácil ter isso como uma referência. Portanto, eu acho que principalmente perder o Pavlidis neste momento é ainda faz soar os alarmes de uma forma não tem mesmo... Não há nada que seja pior para o Benfica neste momento. Eu dou por mim muitas vezes a pensar, sobretudo no estádio, a primeira, quando o Benfica inicia uma jogada ofensiva, o meu olhar vai automaticamente para ver onde é que anda o Pavlidis, porque realmente é aquela referência que quando não está se nota que não está, e infelizmente este ano, quando jogou Ivanovic, por exemplo, não foi bem a mesma coisa, mas João, o Pavlidis, na pior das hipóteses, falha a taça, provavelmente já não jogaria, embora pudesse ser a opção, obviamente, vindo do banco, mas pode falhar Amsterdão. Quão dramático é tudo isto para nós? Repara, a Taça Portugal, eu acho que é a única prova que nós ainda podemos ganhar. E portanto... Ele já aqui deu 39 como perdido a semana passada. Deu 39 como perdido. Se defendo ou acredito... Reparem que as pessoas às vezes confundem a palavra acreditar com a palavra desejar. Sim, claro. O que é que eu desejo? Que o Benfica vá à final da Champions e que ganhe 39. Mas não é disso que estamos a falar, não é? Não. Portanto, a situação do Benfica neste momento na Champions, do meu ponto de vista, é irremediável. E nesse sentido, não me preocupo muito com o que vai acontecer em Amsterdão, sendo que eu quero ganhar, como é óbvio, não é? E, portanto, acho que o Pavlidis poderá estar pronto para esse jogo. Eu sou dos que passa um bocadinho distraído nas pausas das seleções, a coisa a mim passa-me um bocadinho ao lado, eu nem chego muito bem a perceber o que é que aconteceu, não é? O que é que aconteceu. Porque eu percebi que havia situações contraditórias. No caso do Sudakov, sim, claramente. É? Está lesionado, não está. Portanto, a sensação que eu tenho é que quando há castigos em Espanha, eles acontecem meio ano depois, mas depois já por causa disso o rapaz aleija-se também e também não joga. Não, o Benfica tem tido dificuldades notórias. E esses jogadores são jogadores importantes do jogo do Benfica. O Pavlidis parece-me estar a ser o melhor jogador desta época, claramente. Muitas vezes quando se fala da questão da criatividade, que tu há pouco falavas, lembremos o gol que ele marcou ao Sporting o ano passado, que abriu aquela janela de esperança. Nós ainda vamos chegar lá. Sim. Quando ele finta dentro da pequena área, meia equipa de Sporting, não é? E depois a bola oposta. E consegue fazer o golo. Desse ponto de vista, eu acho que o Pavlidis é um jogador decisivo no Benfica. O ele não jogar com o Atlético, acho que não é um grande problema. Estamos a falar do Atlético. Sim. Com todo o respeito. Com todo o respeito que tenho pelo Atlético, por várias razões que mais à frente irei referir. O Sudakov também, obviamente, fará falta. Mas eu estou convencido que ambos, provavelmente até conseguiram jogar, dadas as informações que entretanto foram aparecendo. Sim, hoje parece que a coisa já não é tão grave quanto mas isso. Eles naturalmente iriam fazer falta, até porque o Mourinho tem um plantel na cabeça dele que é muito curto. Sim. Não é? Há quem use a expressão... Na cabeça dele, e ele já o disse publicamente. Sim. O João Nuno tem até aquela expressão de dizer que o Mourinho não acredita em muitos jogadores, acredita em 13, 14 e não sei muito disto. E eu sou tentado, não é porque eu acho que o Mourinho pensa isso, só porque acha, é porque a gente vê os factos. Claro. E o que é verdade é que ele escolhe 11, mete mais um ou outro e não sai muito disto, não é? E portanto, se faltam 2 ou 3 desses, é muita gente. Claro. O momento, é como tu estavas a dizer, tem-nos corrido tanta coisa mal, que este é mais um elemento que pode ser prejudicial. A lei de Murphy foi aqui muito bem metida. A famosa lei de Murphy. Exatamente. Tu queres dizer coisas sobre o Atlético, é isso? Não? Tens aí guardado. Não, mas podemos avançar mais à frente. Porque eu queria encaixar aqui nesta questão um assunto que não tem sido discutido aqui por nós, que tem a ver com os jogadores que estão de fora. Porque
tem havido uma tentação, e atenção, aqui o que eu vou fazer agora não é uma defesa de quem preparou a época, de quem preparou o plantel, não é nada disso. Mas de facto temos tido fora 3 jogadores, sobretudo 3 jogadores, que eu gostava de trazer um bocadinho para a discussão. O Manu, pelo que se sabe, estará quase, ou já no ponto de começar a entrar no ritmo para poder ser opção. Falta ainda o Bá e falta o Bruma. A minha questão aqui é muito simples, por uma resposta que eu acho que não é nada simples e que nós vamos filosofar aqui um bocadinho. Eles seriam neste momento titulares na equipa, ou seja, um Bruma, e tu falaste numa coisa muito interessante no último episódio, que foi para o lado esquerdo, parece que se tira um papelinho a ver quem é que joga, se é o Prestiani, se é o Sheldrup. Há de facto, faltam extremos, há o Bruma, que está de fora e ainda vai continuar. Tem-se falado muito na questão do Rios. Eu no episódio passado disse que não estava muito convencido com o Enzo, houve gente que concordou, gente que não concordou. O Manu teria entrada direta nesta equipa. O Bá, o Dedic entrou quase como um cannonball no Benfica e toda a gente adorou o Dedic no início, agora que a coisa acalmou um bocadinho, há lacunas no Dedic, obviamente. Portanto, claro, qual é a tua visão, sendo que não há uma resposta aqui, obviamente não é certa para isto. Tem-se batido, entre aspas, tanto no plantel do Benfica e na equipa do Benfica, e que nos esquecemos que realmente há 3 jogadores que se calhar nesta fase seriam titulares de caras. Sim, ainda por cima com tantas lacunas, com tantas lesões e nota-se claramente que o plantel está curto. Obviamente estes 3 jogadores fariam toda a diferença, nem que fosse para a rotação. E acho que para mim o caso que eu estou mais curiosa para ver é o Manu, até porque só tivemos pouquíssima, uma amostra muito curta dele. Temos tudo o que ele fez pelo Vitória, claro, que é um jogador extraordinário, e eu acho que, para quem não conhece, ele fará muita diferença, por exemplo, naqueles jogos em que tem acontecido mais do que é normal, do Benfica chegar aos 80 minutos, 90 minutos e perder os jogos quando as coisas parece que estão ganhas e de repente não há controlo, não há um jogador que saiba pausar o jogo, que saiba controlar a bola, que é algo que eu acho que falta ao Enzo e principalmente ao Richard Rios. O Richard Rios é muito precipitado na tomada de decisão, e eu acho que o Manu, do que eu tenho visto, do que conhecemos dele, é um jogador que parte muito bem em transição da defesa para o meio, e também às vezes também pode chegar à área. Não é que chegue muito, mas também se for não preciso. É o que se pede prioritariamente um jogador naquela posição. Sim, mas se for preciso, ele já deu provas de que é possível fazer isso, e para mim é o jogador que eu estou mais entusiasmada para que entre no plantel e que pelo menos seja um jogador que dê alguma ao José Mourinho alguma que possa trocar. Sim. Porque tem sido muito Enzo, muito Richard Rios e não há ali um sangue novo. Sim, concordo. João, qual é a tua visão sobre... É fácil dizer que fazem falta, não é? Só estamos a dizer que o plantel era curto e temos 3 jogadores. Faz falta. E eu não sei nada sobre o Manu. Quer dizer, eu lembro-me quando o Benfica contratou o Manu. Sério? Eu, à época, mas quem é este indivíduo? Faço ideia quem é o Manu. Portanto, o que eu vi do Manu foi muito pouco, porque ele não... Em bom rigor, ele não jogou no Benfica. Sim, ele foi, por acaso não fui ver, mas para sermos honestos, 4 jogos, 5 eu jogos, acho que é menos, mas também não tenho presente. Isto para dizer o quê? Acredito que sim, mas já vou outra vez usar a expressão cá há pouco. É mais desejar do que propriamente acreditar, porque eu não sei exatamente o que vai valer. Preocupa-me, sobretudo, por exemplo, jogadores como o Ivanovic. E essa para mim é uma questão, porque nós estamos a falar desses 3, mas este está disponível. Em tese disponível. Falamos um bocadinho disso. Falamos disso a semana passada, e eu acho que este jogador podia ser um jogador que de facto viesse, ou que viria a acrescentar. As pessoas que se lembram das épocas 13, 14, por aí, quem se lembrar do que era Cardoso com Saviola, do que era o Lima com o Rodrigo, pensem neste... Do que foi o Félix com o Seferovic. Pensem neste tipo de jogador e pensem sobretudo na chegada à área que ele tem. Ele parece que é um jogador, do pouco que vi dele, porque eu por acaso tinha visto, parece-me que pode ser um jogador importante naquele momento de entrada na área, ou seja, não é aquele avançado tipo um poste do basquete que fica debaixo do garrafão. Era o Paulo Sérgio do Pinheiro. É um Pinheiro. Não é que ele precisava do Pinheiro. Precisava de um Pinheiro para... E não estamos a falar de João Pinheiro, ok? Não é esse. Nem do Pinheiro Natal, porque estamos a entrar na época natalícia, não é? Mas parece-me que ele não é esse tipo de jogador. Se o Mourinho tem outra perspectiva de construção do plantel
e quer ter um Pinheiro na área, e for trocar o Haaland por ele, parece-me bem. Mas eu acho que é capaz de não ser isso que vai acontecer. Não, se calhar o Haaland não deve estar inclinado nesta altura. Talvez. Não deve estar a ser negociado. Não. Temos que falar com o Sheldrup para ver se aquele laço na Exatamente. Portanto, isto para dizer o quê? Que eu sinto que esse jogador podia ser um jogador que viria a acrescentar alguma coisa ao plantel, não é? Depois, no caso do Bruma, por exemplo, a lesão é gravíssima. Pois é isso. No tipo de jogador que ele era, em que a velocidade e a explosão é decisiva, uma lesão no tendão daqueles, eu não sei o que é que virá a seguir. Certo. É difícil às vezes este tipo de atletas recuperarem totalmente, algumas das qualidades que tinha, não é? Sim. Como jogador. Eu diria, fazer falta todos fazem, não é? Mas eu às vezes fico com a sensação, também acho que disse isso aqui uma vez, eu ainda me lembro de quando nós aqui há uns anos achávamos que era preciso meter o Paulo Bernardo a jogar. Porque o Paulo Bernardo ia salvar os problemas todos do Benfica. Sim, nós volta e meia temos assim umas obsessões. Um devaneio, não é? E nada contra o Paulo Bernardo. Está tudo bem, o rapaz está a fazer o seu trabalho e a seguir a sua vida. Mas sim, nós volta e meia agarramos assim um personagem, repito, no bom sentido, sim. Ou uma figura que vai ser uma espécie de um salvador que há de chegar, e eu quero destruir já o mito Manu, pelo menos pela minha parte. E eu não acho que o Manu venha a resolver nada, porque já está a começar muito esta onda, e a comunicação social faz isto muito bem, não é? Começa a pôr uma primeira página, a fazer um destaque, nós aqui comentamos, os comentadores comentam, e de repente está uma carga em cima do Manu. Sim, isso é isso. Que importa não colocar no Manu desde logo. Porque o Manu vem de uma lesão prolongada. E no Benfica não há tempo para tempo, não é? Tens que ganhar. E o Manu, se entrar e as coisas não correrem bem, porque neste momento parece que nada está a correr bem, sim. não vão a sacar ao rapaz essa responsabilidade, não é? Essa responsabilidade. E eu acho que é importante também dizer isto, porque eu acho que ele pode vir a ser importante, mas também acho que há, por exemplo, em oposição, para complementar e fechar, dizer que o Ivanovic é uma das coisas que me está a preocupar. É como é que um jogador como ele não está a conseguir, e nem falo do que ele custou. É isso, sim, isso... Levantamos um bocadinho o véu no episódio passado. Antes de virarmos página, então olhar para esse jogo sexta-feira com o Atlético no Restelo, não pode ser na Tapadinha, mas esse é um problema de Portugal. É um clássico. Consideras um clássico? Não, é claramente um clássico. É um clássico? É claramente um clássico, não tenho dúvidas nenhumas. Atlético, sabes que a seguir vamos falar de um jogo que eu... Há uns anos, quando começou a haver mais vezes Ajax-Benfica, eu cheguei a dizer que a sonoridade Ajax-Benfica traz algo de tão nostálgico, de tão puro, de tão bonito de futebol que é raro encontrar noutro emparelhamento, para mim, pessoalmente, que gosto muito dos dois clubes. Podemos dizer um bocadinho o mesmo de um Atlético-Benfica, não? Uma coisa que para os românticos é espetacular, não é? É evidente que o Atlético é um clube de Lisboa, não é? Certo. E para nós, por exemplo, se calhar que somos aqui desta região, o Salgueiros, por exemplo, tinha esse lado um bocadinho mais clássico. Para nós que somos daqui, o Salgueiros era mais esse famoso Salgueiral, não é? O Vidal Pinheiro. Depois levávamos os jogos sempre para a Maia, que não era nem de longe nem de perto a mesma coisa. Mas eu sinto que o Salgueiral era isso. Era um bocadinho isto com o Atlético. Sendo que o Atlético, nos últimos 30 anos, para nós, não é? Que está, para a malta que nos está a ouvir, nos últimos 30 anos o Atlético não passou pela primeira liga, não é? Eu acho que a memória não me vai atraiçoar, acho que estou bem no que vou dizer. O Atlético teve um belo momento nos últimos 25 anos, ganhou no Dragão. Tiveste bem, pronto. É isso, ganhou no Dragão para a Taça de Portugal. Foi o quinto episódio. Era o que eu me apetecia dizer aqui, não é? Portanto, querendo Atlético. Mas sim, e acho que até fazendo aqui a ponte com esta questão dos equipamentos e das memórias, eu acho que vale a pena falarmos deste lado mais romântico da bola, não é? Porque o futebol, quando nasceu e quando se tornou importante nas nossas sociedades, é sobretudo um jogo do povo. Sem dúvida. E para o povo. E o Atlético, do que eu vou sabendo, é muito isso, não é? Um clube popular, um clube das pessoas, com uma grande alma localizado em Lisboa. Parece que terá o espaço onde a primeira vez se jogou futebol em Portugal estará relacionado com a história do Atlético, não exatamente do Atlético, mas um dos clubes que deu origem ao Atlético. E,
Portanto, sim, é um momento que eu acho que é importante e, na minha opinião, devia de ser na Tapadinha. Pois. Porque tinha esse lado, lado romântico, não é? Mas esse é um caminho que em Portugal, infelizmente, eu já fui muito mais crítico em relação a isto, porque acho que devia de facto ser no estádio dos clubes, mas eu, entretanto, é preciso também ter esta sensibilidade. Portugal é um país pequeno, Portugal é um país em que às vezes o investimento em infraestruturas não pode ser feito, não é? E eu percebo às vezes esta deslocação para outro, tira brilho. Pode tirar brilho. Jogar no Restelo não é a mesma coisa que jogar na Tapadinha. Mas eu já fui muito mais crítico em relação a estes assuntos, já fui muito mais na onda do isto não tem assunto nenhum, devia ser na Tapadinha. Isso é a idade. Tu com a É idade verdade, vais percebendo que a verdade está sempre algures ali pelo meio. Totalmente. Eu gosto deste teu ponderado e tranquilo. Caríssimos, vamos avançar. Mas deixa-me falar das camisolas. E sobre o Atlético. Não, já lá vamos. Tu tens informação sobre as camisolas do Atlético? Tens acompanhado o trabalho deles? Tenho. Que avaliação fazes disso? Para mim são das melhores camisolas que se tem feito em Portugal, sem dúvida. E também gostava de falar que, lá está, se calhar pela minha idade eu ainda sou um pouco crítica com esse aspecto dos estádios. Vai chegar lá daqui a 20 anos. eu principalmente que sou muito apaixonada por visitar vários estádios pelo país e pela Europa fora, que também já tive a oportunidade de ir a alguns. A Tapadinha para mim foi uma experiência inacreditável. Fui lá na temporada passada no jogo feito ao 1º de dezembro, o que também é ali um derby na zona de Lisboa, e portanto para mim foi extraordinário ir lá, só que eu percebi realmente quando percebi que iam jogar contra o Benfica que aquilo não tinha muitas condições ali, para receber o jogo, apesar de ter sonhado durante 5 minutos. Sabes que foi um bocadinho como a Tirsense na época passada, por exemplo. Isso. Depois eu fui ver foi em Barcelos. Foi jogo a Barcelos. Mas eu tenho tido essa experiência a partir dos pavilhões de futsal que eu vou conhecendo por toda a região, em particular pela região norte. Nós temos alguns dos pavilhões onde o Sport Lisboa e Benfica de futsal joga, que são pavilhões iguais a quaisquer um dos outros que nós temos por aqui, sem nenhuma especificidade em particular. E eu às vezes penso assim, mas espera aí, aqueles mega craques do futsal equipam-se neste balneário como a minha equipa. E é porque sim, claro. E tu percebes, quer dizer, que se calhar os jogadores do Benfica também não precisam de nada de extraordinário, precisam de um balneário para se equipar. Eu sou da Alpendurada, para os mais, cá está, para os muito jovens não se lembram disto, mas o Alpendurada esteve na primeira divisão de futsal quase 10 anos, o Benfica e o Sporting iam jogar ao pavilhão da EB23. Exatamente. Onde eu me equipava para as aulas de educação física. Exatamente. Não é? Portanto, e foi lá o Ricardinho N vezes. Exatamente. E portanto, desse ponto de vista do jogo, é evidente que eu sei que as condições que nós estamos a falar não são essas, não é? É sobretudo uma questão de televisão. Pois, isso. É uma questão de transmissão. É sobre tudo isso. Vamos imaginar, para ir de encontro ao teu sonho, que também é o meu. Um jogo, em vez de ser na sexta-feira, era no sábado ou domingo às 3 da tarde. E era na Tapadinha. Só havia lugar para 3 mil, 4 mil. Em termos de segurança, será qualquer coisa parecida com isso? Reduzia-se a capacidade, não é? Mas não seria um momento absolutamente fantástico? E é possível haver jogos às 2 da tarde, porque tivemos este domingo em Portugal, no Dragão. Que concorre seriamente, se calhar, para ser o programa mais visto de televisão do ano. Mas aí entramos num assunto que podemos abordar mais para a frente. Que eu acho que vale a pena refletirmos nesta lógica comercial e esta lógica apaixonada do jogo, e acho que alguns é preciso encontrar aqui o meio termo. No entanto, também é verdade que me surpreende como é que os adeptos do Benfica não esgotaram já os bilhetes. Sim, também. Para o Jamor, por caminhos, não é? Neste caso, o Restelo. Se nós queremos ir ao Jamor, como todos queremos, temos que passar pelo Restelo. Nós estamos a falar do Restelo, quer dizer, o Restelo é em Lisboa. Mas não sei se já percebeste. Este é outro assunto que eu já levantei várias vezes. O Restelo deve ter alguma coisa. Mas todo Benfica parece que não gosta de Não, é isso. Eu tenho a sensação, isto é uma mera sensação, não estou aqui protegido por números nem por dados de assistências, mas eu tenho a leve sensação que o Porto, por exemplo, ou o Sporting, mas sobretudo o Porto, que não é de Lisboa, que quando vai ou ia ao Restelo, leva tanta gente como ao Benfica. Os adeptos do Benfica é um bocadinho isso. Eu tenho a ideia que o Estoril é outro caso. Sim. Os adeptos do Benfica não esgotam o António Coimbra da Mota. Nós esgotamos os estados todos aqui em cima. Fica uma pergunta. Somos nós, quer dizer, podem-me estar a perguntar, estás a falar, mas o que é verdade é que também sexta-feira não vais ao jogo. Claro, é verdade lógico, que não vou, não é? Mas provavelmente, se o jogo fosse aqui, em Barcelos, Vizela, Moreira de Cónegos, nós iríamos. Sem dúvida. Para não falar de um jogo aqui em Gaia ou no Porto.
Sim, mas o Restelo tem esse fascínio negativo, quase parece que é difícil de gostar do Restelo. É estranho. Agora, do ponto de vista do jogo puramente... Não é? Também temos de falar disso. Sim. Temos. Acho que o Benfica, a única coisa que se espera é que ganhe, com facilidade, sem dificuldade. Temos que falar sobre isso e está resumido nessa frase. Quer dizer, já acho eu, não é? Quer dizer, eu até em conversas com a Clara durante a semana, quando a convidei para vir ao programa, ela também disse que ia ver o Atlético, com todo o respeito pelo Atlético, não vai ser o foco do episódio, porque, quer dizer, se o Benfica for eliminado para a semana, cá estaremos a falar 1 hora sobre esse jogo e elogiar o Atlético o tempo que for preciso. No pré-jogo não há muito que se possa dizer do que, a não ser isso. Sim, não é? Eu não acho que não vale a pena nós entrarmos naquele discurso que às vezes se tem. São 11 contra 11, é um jogo que pode ser difícil e tal. Estamos a falar. Pode acontecer. Pode acontecer aconteceu. Tudo. Já. Tu há uns tempos mostraste uma fichazinha de um célebre Benfica Gondomar. A Clara não sabe lembrar, graças a Deus, para ela. Mas é isso. Eu não espero outra coisa. Acho que o treinador irá rodar muita gente. É evidente que houve alguns que não foram às seleções e esses potencialmente terão que jogar para ganhar um bocadinho de ritmo para o jogo que vem na Holanda, ou nos Países Baixos, desculpa. Mas eu acho que será muito isto. Uma equipa, digamos, de segunda linha do Benfica a jogar e a ganhar com facilidade o Atlético, que é a única coisa que... Se bem que o Mourinho em Chaves não rodou assim pois tanto, não é? Tenho eu não consegui ver esse jogo na altura, mas tenho a ideia que o 11 base foi muito parecido. Voltámos à questão, eu acho que o Mourinho tem um bocadinho a mesma opinião que tu, que é, podemos ganhar a Taça de Portugal, e eu acho que ele vai querer ganhar muito a Taça de Portugal e nesta altura se calhar não vai querer arriscar grande coisa. Agora sim, vou mudar a página porque... Agora vamos entrar naquela parte que vai ser mesmo bonita. A partir de agora vai ser espetacular. E vou dirigir à Clara porque terça-feira, a seguir ao Atlético, há esse jogo em Amsterdão. E tu vais lá estar. E então eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para te dar. A má notícia é que o Benfica defrontou o Ajax 9 vezes em toda a sua história, em jogos oficiais, sempre na Liga dos Campeões, Taça dos Campeões Europeus, só ganhou 2 vezes. A boa notícia é que foram as 2 nos Países Baixos. Portanto, a probabilidade de veres o Benfica a ganhar em Amsterdão é muito grande. Brincadeiras à parte, é o teu primeiro away a acompanhar o Benfica na Europa? É exatamente o primeiro jogo que eu vou ver o do Benfica fora de Portugal. Já acompanhei o Benfica maioritariamente aqui no norte do país. Foi sempre jogos aqui na zona de Braga, de Guimarães. Já fui bastantes vezes, mas na Europa é a primeira vez, portanto estou muito entusiasmada, até porque toda a gente me diz que é uma experiência completamente diferente, portanto estou muito entusiasmada. E logo nos Países Baixos, que para quem me conhece sabe que eu sou uma grande fã da Eredivisie e portanto... não tinhas como falhar este, não tinhas como falhar este. Quem já foi a muitos também, porque na idade permite-lhe, deve ter sido o João. Mas assim, é diferente de tudo o resto, sendo que eu acho que os jogos fora do Benfica são sempre especiais. Mesmo os jogos que nós vamos fazendo por aqui. E repito, nós também já dissemos isso aqui. O último jogo que tivemos em Guimarães, teve muita gente do Benfica na bancada e a maioria da malta vem de Lisboa. Sim. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que nós muitas vezes falamos quase de uma mística que conseguimos ter nas bancadas aqui um bocadinho no norte, mas não somos só nós, adeptos do Grande Porto, do Minho, de Trás-os-Montes, que enchemos as bancadas no norte. É gente do país todo, tal como no Estádio da Luz está gente do país todo. Os jogos fora têm outra dimensão que de facto... Mas eu acho que, deixa ver se eu consigo explicar isto desta maneira. É um bocadinho como nós comprarmos um sumo concentrado. Porque de repente o sumo concentrado é para depois diluir, não é? Correto. E fazer um sumo normal, digamos assim. Neste caso aqui, o que acontece é que se concentram ali os mais entusiastas. Portanto, depois de conselhos matrimoniais, eis que vem o chefe João Paulo. Não, mas é um bocadinho isto, é aquela ideia de está ali concentrado. Sim, é verdade. Vou usar a palavra que me ocorreu, pensei 2 vezes antes de dizer, mas vai mesmo. Os maluquinhos da Europa toda, às vezes do mundo, porque vem malta da América também é relativamente normal, mas mais da Europa, é que nós nos juntamos todos ali. E portanto alguma coisa há de sair diferente. Porque se nós que estamos aqui no Norte, ver o Benfica não é uma coisa que aconteça todos os dias. Para quem está no centro da Europa e tu já tiveste essa experiência de viver fora de Portugal, ainda é algo mais... E depois, como é quase impossível conseguir bilhetes
para os jogos, ainda torna a experiência mais especial. Tal e portanto, é quase um feito conseguir um bilhete para um jogo fora. E deixa-me te dizer que há uma particularidade ainda melhor para este jogo. O bilhete é físico, o que já é uma raridade. Torna tudo melhor. É verdade. Isso não existe? Ainda existe bilhetes físicos. Então quer dizer que tu vais ter um objeto na mão. Exatamente. Que não um telemóvel para te permitir a entrada. Exatamente. E eu não sei fazer aquela coisinha do... Tem QR Code. Calma, já estava a pedir demais. E esta hora mal, mas eles estão a falar do quê? Estão a falar do quê? Era preciso. Era uma cena, um papelinho. Já, havia uns que eram maiores. Eu vou falar aqui de uma camisola que tinha um bilhete para assim deste tamanho. Mas não fazia ideia. É verdade. Algum motivo, sabes o que? Não sei, realmente eu sei que fui levantar o bilhete e era físico. Isso é Sim, mas tu também para levantar tinha que ser físico. Exatamente. Mas podia ter recebido no mail, não é? Sim. Isso é espetacular, olha, não sabia disso. E vais com expectativa para o jogo? Fala-nos, o que é que tu sabes? É isso. Que eu estou com muita expectativa, principalmente para... Já combinei várias coisas para antes do jogo, ver o jogo da Youth League, portanto, isso para mim está tudo já programado, portanto, já estou muito entusiasmada para isso tudo. Para o jogo em si, obviamente que 2 equipas com 0 pontos não era o que eu esperava que fosse acontecer no meu primeiro away. Esperava, não é? Sim. Para quem tem visto, mas para quem tem visto o Ajax, realmente não, é bastante esperado que chegassem nesse ponto, mas foi o que aconteceu e espero que seja um bom jogo dentro do possível e que saia de lá com 3 pontos, porque já conheço muita gente que nunca viu o Benfica a ganhar em jogos europeus, portanto... Tocaste aí num assunto sensível. Mas antes de falarmos um bocadinho sobre isso, não sei se tens no roteiro o Estádio Olímpico de Amsterdão. Eu gostava de ir porque existe uma grande ligação. Eu estive em Amsterdão há 2 anos e meio, por aí. No início do ano, muito frio, fui com a minha mulher, eu já disse aqui, vou ter que repetir outra vez, a minha mulher é portista, mas com uma certa alma de amor ao marido, e sabe o hino do Benfica, portanto está ali no meio termo. E então nessa viagem fomos ao estádio, à Johan Cruyff Arena, e depois disse, olha, mas há outro, eu nunca tinha ido, já tinha ido a Amsterdão, mas nunca tinha ido ao Olímpico. Há outro, temos que ir ver outro estádio. Então arrastei-a comigo para ir ao Estádio Olímpico, porque, e agora estão se calhar alguns miúdos com 10 anos a ver o programa e dizer, mas porquê? Amigos, né? Bicampeonato europeu do Benfica, 1962, frente ao Real Madrid, portanto é um estádio com muita história para nós, é uma cidade com muita história para o Benfica, e se calhar também por isso, essa questão eu quando ouço Ajax Benfica, para mim se calhar, comparar se calhar só um Milan-Benfica, também me evoca um bocadinho aquele futebol nostálgico. Também pensarias o mesmo do Bayern, mas como ao Bayern levámos sempre cada saco, nem vale a pena pensar. E agora entrei noutras questões para falarmos um bocadinho sobre os aways, portanto, tu vais ter o teu primeiro e digo-te já uma coisa, independentemente do resultado que nós todos esperamos que o Benfica ganhe, obviamente, é uma das memórias que vai ficar para sempre. Eu tive a sorte e o azar, eu como adepto só fui a 2 ao estrangeiro, como jornalista fui a vários, sempre na Alemanha, falaste aí em Munique, fui várias vezes a Munique e o melhor resultado que trouxe de Munique foi uma derrota por 1-0, os outros não vale a pena recordar. Os outros empatámos, tipo 5-0 e 5-1. Estive em Leipzig num 2-2 em que o Benfica está a ganhar 2-0 e se o jogo depois tem mais 10 minutos o Benfica perde esse jogo. Em Leverkusen, Benfica leva um amasso de Leverkusen 3-1, também perde. Estive em Frankfurt, que para mim ainda hoje é uma bancada inacreditável. O Benfica é o célebre jogo do Félix na Luz, não é? O hat-trick, o Benfica vai para lá com 4-2 e eu já contei esta história várias vezes, acho que não em público. Eu entrei no estádio, eu fui fazer o jogo para o 0-0 e eu entrei 1 hora antes do jogo, 1h30. O estádio estava à pinha, em Frankfurt, à pinha. E eu mandei mensagem a um amigo meu, benfiquista, e disse, a única frase foi esta: já fomos. Dito e feito. É verdade que o segundo gol do Frankfurt é fora de jogo, ainda não havia VAR e tal, mas dos melhores ambientes, se não o melhor ambiente onde eu já estive. Mas eu recordava um away como jornalista, que eu acho que muitos benfiquistas se vão lembrar, que é o jogo de Dortmund, 2017. O Benfica ganha na Luz 1-0, o gol do Mitroglou, que ainda hoje não sabemos como é que ganhamos aquele jogo. Eu estava na Luz, o Dortmund foi um massacre, e depois vamos lá e perdemos 4-0, mas é o jogo do intervalo. E muita gente agora vai dizer, do intervalo. Vão ao YouTube. Vão ao YouTube, porque acho que é dos aways do Benfica, e o Benfica tem muito, os adeptos do Benfica já deram muito espetáculo fora, por essa Europa fora. Esse terá sido dos melhores. 15 minutos de um único cântico. Vão ao YouTube, quem não conhece isto. Eu estava no estádio,
Eu levantei-me do meu lugar da bancada de imprensa e estive de facto 15 minutos a olhar para aquilo e a cantar um bocadinho mais baixinho, porque não é? Estava em dever, mas foi se calhar dos poucos momentos em que eu, como jornalista, só me apetecia fazer o mesmo, porque realmente foi um espetáculo inacreditável. Pessoalmente estive num que para mim é muita coisa, mas só vai ser um, que é o Barcelona-Benfica 0-0 do Seferovic aos 94. O melhor golo que o Seferovic nunca marcou. Portanto, foi o último away como adepto que eu tive no Benfica. Portanto, tu estás a rir. Uma chuvada descomunal. Uma chuvada descomunal. Uma coisa no antigo Camp Nou, né? Que agora vai ficar todo bonitinho. Lá em cima, que tu precisavas de binóculos para ver o jogo. Portanto, uma chuvada descomunal e aquele grande gol do Seferovic, só que não aos 94 minutos. Acho que o nosso amigo comum, Sérgio, usa muita expressão, não há pai para o Benfica. Certo. E nós temos mostrado por essa Europa fora que, de facto, há qualquer coisa de espetacular e grandioso naquilo que é o desempenho dos adeptos, vamos dizer assim, em cada um dos aways, porque não é uma coisa organizada e estruturada. Tal e qual. Ou seja, nós temos grupos de adeptos, que se a malta quiser chamar claques, por mim também está tudo bem, não quero entrar nessa discussão agora, mas o que é verdade é que nós não dependemos de uma organização para ir, não dependemos de uma organização que vai fretar aviões, que vai arranjar camisolas e roupa e cascóis, nada disso. Cada um vai por si, e a partir daí gera-se um movimento, como se fosse um conjunto de rios, que nos levam todos a um momento, e depois estamos lá todos juntos. E é esse sentimento que torna tudo tão especial. E estavas a referir esse de Dortmund, e eu vou partilhar dos dois que eu tinha pensado destacar aqui. O que eu vivi em Liverpool, quando nós empatámos 3-3, Sim. E em que depois de acabar o jogo, nós continuámos a cantar. E os jogadores foram ao balneário, voltaram, alguns deles ainda em chinelos, e estiveram ali connosco porque nós não nos calamos. E o que é verdade é que esses momentos são especiais. E no dia seguinte, portanto, eu fico a dormir em Liverpool, e no dia seguinte tinha umas horas antes de ir para Manchester para apanhar o voo de regresso, e fui passear até às docas de Liverpool, porque eu fiz isso away sozinho. Sozinho no sentido de fui sozinho, e vinha sozinho. E, portanto, de manhã, quando acordei, fui fazer um passeio e vou a caminho das docas. E quem conhece tem ali uma escadaria com umas letras a dizer Liverpool e tem malta. E vão dois miúdos com uma mochila às costas, miúdos da escola, e que vão a cantar "Eu amo o Benfica". E eu fiquei tipo, what? Como é que é possível? Ou seja, aqueles dois miúdos ingleses, provavelmente adeptos de Liverpool, não sei se estiveram no estádio, se não estiveram, não faço ideia. Eles iam a cantar a música que nós tínhamos estado a cantar no dia anterior. E isso demonstra o quão importante é o Benfica e qual é a dimensão que nós temos na Europa. Eu acho que esse momento é muito comparável ao de Dortmund, em termos de pós-jogo. Por isso é que eu me lembrei eu não sabia que tu ias falar desse momento, mas este era o que eu iria trazer. Nesta perspectiva, sendo que ao mesmo tempo eu vou cruzar com o que tu estavas a dizer do Ajax, porque eu fui muito a pensar naquilo que tu disseste a semana passada, creio que foi a semana passada, da nossa dimensão de nós sermos um Anderlecht ou um Ajax e já não sermos o Liverpool ou o City. Porque para a malta, que pode estar a achar estranho o que eu estou a dizer, há 30 ou 40 anos, quando nos saía um Milan ou um Barcelona, nós não ficávamos propriamente, olha, saiu o Milan, quer dizer, a malta, vamos a isso, vamos a isso, quer dizer, olha, vamos jogar com o Barcelona, pronto, está bem. Não era, o Parma era uma grande equipa italiana e chegava aqui e perdia como tinha que perder. Hoje, nós se calhar não estamos num degrau mais alto da Europa. Sim, não há que ter pudor em dizer isso, não é? Porque mudou muita coisa. Será que o nosso nível europeu, enquanto clube, enquanto adeptos, já percebemos. Isso ficou evidente. Até nas eleições ficou evidente o que é que nós somos, não é? Mas será que nós somos do nível o nosso nível a que devemos ganhar consciência? Eu não sei se é ganhar consciência, eu não sei se é... É um tema difícil. Eu trouxe o tema a semana passada e eu hesitei muito. Mas eu pensei nele. Eu trazia porque houve gente, mais uma vez, que concordou e mas eu pensei nele mas é difícil. E acho que és capaz de ter alguma razão. Eu não estou a dizer que nós não somos da primeira linha europeia, porque é verdade que nós nos últimos anos, nos últimos 20, até conseguimos estar... Fomos ao Campeonato do Mundo de Clubes, estivemos em quinto lugar do ranking da Europa, fomos a 2 finais da Liga Europa. E na Europa somos mais competitivos do que
Anderlecht do que o Ajax. Sim, absolutamente. E isso é um mérito que tem que ser dado. Absolutamente, quer dizer, eu já não me lembro o Anderlecht, nem vamos a isso, não é? Aliás, eu nem sei em que... Eu ia dizer em que divisão, não é no sentido de divisão do campeonato deles. Sim. Na Champions, não tenho ideia nenhuma do que é que eles andam lá a fazer. E já não é a melhor equipa nem da própria cidade da Bélgica. Pronto, é a União de Saint-Gilloise neste momento. Pronto. Eu ouvi dizer que nós comprámos lá um jogador aqui há uns acho que sim. Ficava em nicho. E, portanto... E eu não sei se esta reflexão, até a propósito, entre o que nós somos do Ajax e o que vamos fazer no jogo com o Ajax e este comportamento que nós temos como adeptos, se nós somos ou não. O que eu sei é que vamos estar bem representados na bancada, e tu depois de ouvir estas histórias. Sim. Ela diz: nunca mais vais quando? Vou na segunda-feira. Na segunda-feira? Sim. Pronto, então. Tem aqui aquele nívelzinho de inveja, confesso, porque cá está Amsterdão e o Ajax e a Johan Cruyff Arena, cá está, independentemente do resultado final, é uma daquelas coisas... O equipamento deles tem aquele... Icónico. Deixou de ser um bocadinho menos icónico quando deixou de ter o patrocinador que era a ABN AMRO. Sim. Para mim aquilo era Davids, Kluivert, aquilo era inacreditável. Mas há uma coisa boa, que se comprares o equipamento feminino... É esse patrocinador, exatamente. Exatamente. Tal e qual. Sim. Portanto, tudo a comprar o equipamento da equipa feminina do Ajax. Portanto, os aways vão-nos levar para o tópico seguinte, que é agora onde nos vamos esbardalhar à grande. E eu ia dizer que é por isso que a Clara aqui está, não é por isso que aqui estás por aqui para ter a conversa que tivemos até agora, mas é isto que nos vai ligar um bocadinho a todos, porque vamos partir da Taça de Portugal e do jogo europeu que o Benfica vai ter no espaço de 3-4 dias para, como dizem os ingleses, como é que é going down memory lane. Portanto, vamos percorrer aqui o caminho da memória com base em camisolas que todas elas nossas, portanto eu trouxe equipamentos meus, a Clara equipamentos dela e o João equipamentos dele, que nos recordem um jogo da Taça e um jogo europeu. Fui eu que saltei o guião desta vez, eu pedi uma camisola a cada um e eu trouxe 3. Só para eu trouxe 4. Tu trouxeste, mas tu és convidada, podes tudo, não é? Portanto estás bem. Eu fui a única pessoa que respeitou, eu do Benfica trouxe uma camisola. Pronto, ou seja, trouxeste uma menos, não é? Portanto, tu tens um menos na caderneta, João Paulo. E portanto vamos dar aqui primazia à Clara para nos apresentar. Não, mas espera, deixa-me fazer uma pergunta, porque eu tenho esta curiosidade. De onde vem esta tua paixão pelas camisolas e a tua... Não sei, paixão, pronto, como é que isto aparece? Como é que tu... Isso é muito difícil de eu te explicar, porque eu desde pequena, desde que eu me recordo que o meu pai me oferece todos os aniversários, a camisola sai mais ou menos ali no início de julho, eu faço anos a 7 de julho, portanto era perfeito. E eu sempre gostei muito. Então o teu pai... transmitiu-te, digamos que esta mística. Sim, exatamente. É ele e uma tia minha, também a minha tia Carmo, que se vir isto, tenho que lhe mandar um beijinho, porque eles os dois foram sem dúvida as pessoas que exatamente, se eu sou assim adepta do Benfica é muito por conta deles, e os equipamentos acabam por surgir, eu não me recordo, desde sempre que comprava às vezes era um equipamento completo, mas eu tinha uma particularidade até há pouco tempo, que era sempre alternativo, porque eu dizia assim: pá, o vermelho acaba por ser o mesmo, o que não é, porque é sempre o momento sagrado, é sempre a cor que nós associamos ao Benfica, mas eu gostava de ter o alternativo que era para, como vou agora ao baú e beijo, e este aqui não é assim tão bonito. Enquanto que o vermelho eu gosto sempre. E depois é a partir daí que tu te ligas às camisolas ou interesse, é a partir do Benfica que é a partir do Benfica. O primeiro equipamento que eu tenho de uma equipa estrangeira acho que é do Boca Juniors, do meu primo que me traz da Argentina. E o primeiro equipamento que eu compro estrangeiro é do Ajax, portanto acaba por ficar tudo ligado. A propósito do Boca, ele ainda não tinha chegado, nós em off estávamos ali a ver a coleção das camisolas que o 00 tem aqui, e a Clara pegou na do Boca e eu disse-lhe uma coisa e vou-te fazer a pergunta a ti e à malta que está em casa. Hoje é o dia que eu não consigo dizer qual dos clubes de Buenos Aires é que eu simpatizo mais, se é o Boca, se é o River. Eu tive sempre a tentação de dizer Boca por causa da Bombonera e do Maradona. Depois, pelo Aimar e pelo Saviola, fui muito para o River, mas hoje tenho muita dificuldade em dizer gosto mais deste ou gosto mais daquele. É exatamente como tu. Não é? Eu tenho a camisola... Marca o Sálvio depois, tenho a camisola do Aimar. Mas o Aimar... Do Aimar o branco e vermelho, sim, não é? Sim. Mas... até pela minha condição de dirigente associativo de uma equipa que é azul e amarela, tenho que respeitar. Não, mas o Maradona,
é icónico para mim. Pois Sabes é que eu isso. estive quase para furar o guião e trazer uma camisola de Maradona. A sério? Estive quase, mas disse, não vai ser hoje. Portanto, Mas podes trazer se me perguntares se houver um jogo de futebol e entre eles, como acontece normalmente todos os anos, não é? A não ser que o River deixe a divisão. Eu sou pelo Boca. Isso para mim é claro. É quando estava a ver o jogo, sou do Boca. Mas se ganhar o River também não é nada que... Claro, sim. Há clubes por quem eu tenho algum ódio de estimação, outros um amor especial, mas não é o caso deles consigo gostar dos dois, de ambos, por isto que tu... Sim, é isso. Torna-se difícil responder a isso. Tu, se tivesses que escolher... Só uma camisola que não do Benfica, qual é que tu escolhes? Ui, muito difícil. Muito difícil, mas... Já estás a fazer duas perguntas. É muito difícil, realmente, mas tem que ser uma da Argentina, do Maradona. Porque eu não vi... Estamos em casa. Exatamente. É isso. Eu, desde pequeno, o meu pai sempre me disse... Eu acho que ele me transmitiu duas coisas. O benfiquismo... O teu pai pode vir a seguir. Exatamente, pode perfeitamente. O meu pai transmitiu-me duas coisas, que é o benfiquismo e ser maradoniana. Portanto, estamos aqui bem. Pronto, é isso. No dia que tu não puderes, se estiveres doente ou tiveres um compromisso, ela está cá. Está tranquilo. Porque o Maradona, de facto, é qualquer coisa de... Sim. E aqui já estamos muito off-topic já. Mas quando eu venho, eu tenho que se falar de Maradona. E bem. Mas o Maradona a mim... Eu chorei no dia em que ele morreu. Sim. Eu chorei muito. E agora eu vou-vos fazer uma pergunta, porque eu faço essa pergunta a mim próprio. Eu considero-me uma pessoa respeitadora da lei, uma pessoa digna, uma pessoa séria, não é? E eu às vezes dou por mim a admirar o Maradona e a pensar, eu não sei se devia... Porque o homem é tudo aquilo que nos dizem para não ser. Exatamente. A não ser um gênio do futebol que eu gostava de ter. Mas eu acho que é isso que nos atrai. Talvez, não é? Aquela coisa de... Aquele gajo transgredia em tudo. É mesmo... Não ser perfeito, acho que nos dá mais aquela sensação de Deus, não é? Humano, sobre-humano. É sobre-humano. É isso que me deixa... Tirando o facto de jogar a bola. Exatamente, tudo o resto era... Não é? Mas fazia com coração e genuíno, não é? Era um bocadinho isso. O Will está no estado da luz quando o Di Maria marca aquele gol inacreditável, não é? Verdade. E tu percebes a relação que ele tinha com o Eusébio. Sim. Não é? Quase de veneração ao Eusébio. Tal e qual. Quando ele era um monstro também no futebol. Tal e qual. Tudo e mais alguma coisa, o Maradona é... Sem dúvida. E tu estás no... Os dois melhores amigos acabaram de se conhecer. Não, porque eu penso muito nisso. Qual é a camisola... Se eu tivesse... E eu vou sempre muito para a Argentina também. Sim. Se me perguntarem qual é a camisola... Tirando os do Benfica, claro, eu vou muito a caminho do Boca. Na minha cabeça, são muitas camisolas do Boca. Okay. Mas é difícil escolher a camisola mais incrível. É difícil, se calhar do Mundial de 86. Se tivesse que escolher uma, Mundial de 86. Ok. Concordo? Podia ser? Talvez. Eu sou muito fã do Liverpool e aquelas camisolas de 80 também. Do Liverpool. Sim. Outro ponto que temos em comum também. Acabou. Amigos, eu saio, temos 48 minutos de programa e vai ficar mais meia horinha. Não, vamos às camisolas ainda. Vamos às camisolas porque senão breve estão-nos ali a fazer sinal que o episódio já vai longo e este é o momento, quase a cereja no topo do bolo. Portanto, só recapitulando, uma camisola que recorde algum jogo especial da taça, mas ou europeu, porque foram os temas do episódio 2. Cada um de nós trouxe as respectivas camisolas, mas tu tens prioridade, obviamente. Então, vou começar. Vou mostrar aqui uma que é que vos faz lembrar esta camisola e porque é que é Lourenço Melgarejo. Eu disse isto antes do episódio. Para mim, este jogo faz-me lembrar o Leverkusen, um golo que o Benfica Cardoso marca o golo. Mas o que me faz lembrar é o corte do Melgarejo, mesmo no fim, em que... já não me lembrava disso. Lembrei-me logo, é uma das primeiras memórias que eu tenho, e nesta época, isto é a Liga Europa, o Benfica vai à final com o Chelsea, que não é um jogo de grande memória, é melhor esquecer. Outra way foi a final de Turim, mas dessa esqueci, entretanto. Isso já é melhor não recordar. E foi por isso que eu a trouxe. Ela já... Ainda bem que eu a encontrei, porque ela já não está no melhor estado. Tenho que lhe dar aqui um restaurozinho. Tem personalidade já. Já tem personalidade, é verdade. Mas tinha que trazer assim uma coisa diferente fora da caixa. Só me lembro, Melgarejo para mim leva-me logo para o Jamor, leva-me para o Cardoso, leva-me para o Jorge Jesus. Na altura o Jorge Jesus queria bater. O Cardoso queria bater por causa do Melgarejo, não é? Exatamente. A história, e eles agora jogam os dois juntos no Libertad. Verdade.
Deus me livre. É lendas, Cardoso é lenda também. João, escolhe tu uma agora antes. Vou começar eu. 97. Coisa linda. João Pinto. Esta também tem já alguns traços do tempo. Opá, e vive por si, não precisa de grandes explicações. É o único jogador que eu venerei no Benfica, é o único craque que eu tudo. O João Pinto era tudo para mim, porque lá está, eu vivi o João Pinto numa altura diferente da vida que tenho hoje. Claro. Não é? Isso não sabia disso, portanto nós também nos estamos a conhecer através dos episódios. O João Pinto é qualquer coisa. Como é que viveste aquela situação e o Pancas, João Pinto, Benfica? Repara, eu venerava tanto o João Pinto que eu fiquei muito feliz com o sucesso dele, e o que eu vou dizer é quase uma heresia, no Sporting, porque eu senti que nós é que pusemos a andar, não é? Sentiste. E, portanto, o Benfica empurrou e quase que o levamos, enquanto instituição, quase que o levamos ao colo para o outro lado da estrada, da rua, porque Sporting e Benfica partilham a mesma rua, se vocês não sabiam. Mas isto, o João Pinto é a luz que nós vamos tendo durante aquele tempo negro. O João Pinto vai resolver, o João Pinto vai... Sim. E ele de facto era um jogador especial. Agora, é verdade também que a primeira camisola que eu tive do Benfica era uma camisola do Carlos Manuel. A segunda camisola que eu tenho do Benfica é esta, numa altura em que não era muito habitual ter camisolas, porque esta coisa das camisolas é relativamente recente. Portanto, eu ainda trago um bocadinho aquele romantismo de uma altura. Neste caso já era relativamente fácil, mas não era assim a correr que toda a gente conseguia ter uma camisola dos clubes. Nos anos 90, 97, elas saíam, aqui já havia aquelas apresentações, e depois lá íamos nós à loja do Benfica, comprar, era onde dava para comprar. Isso, não era nada do que, do que acontece hoje. E portanto, eu depois, obviamente fui comprando algumas camisolas, mas depois entra-se também numa fase da vida, que é de ser pai, e em que depois, como o pai dela, começa por ter camisolas para os filhos, para os filhos e para o pai, isto começa a ser complicado. E portanto houve uma fase em que eu tive muito mais equipamentos pequeninos para os meus filhos do que para mim. E só nos últimos... desses pequeninos podia, se calhar, podemos lá voltar. Se calhar enganavas alguém. Tenho essa em tamanho pequenino, não é? Isto para dizer o quê? Que também isto é um lado comercial do futebol, que está tudo bem, porque o futebol tem que evoluir, tem que se modernizar, mas que não é de sempre, não é? Sim. E portanto esta camisola eu acho que traz... Eu gosto muito é muito bonita. É muito bonita. E traz... e o material não tem nada a ver com o que são feitos hoje. Não. Eu visto esta camisola, quer dizer, visto mais ou menos. Eu tento vestir esta camisola e o tecido... Eu não sei se ninguém ouviu, mas o Miguel, que é o nosso realizador... O João disse isto e só ouviu lá atrás. Pronto, esta é a primeira... Muito bem. Porque também fazia ligação com o Away. Não, mas que eu não vou voltar a referir aquele Away trágico que a gente teve na Galiza. Mas, mas é melhor aguardares, que eu não sei se sais daqui com ela, porque isso é uma relíquia que adorava ter. Vai haver negócio. Mas já pensar num preço. Sim, não há preço, porque eu não a vou trocar pelo Enzo. Eu vou colocar o nível. Meu Deus. Como isto está. Então pronto, deixa-me ir agora a mim. Cada um com os seus heróis, não é verdade? Cada um com os seus heróis. Ora bem, eu trouxe que recorda a Taça de Portugal. Feier. Sim, e Feier, infelizmente. Para mim é Feier. Posso começar por mostrar aqui. Tens um... Olha. Tenho, sim senhor. Mas não é por aqui, porque quero mostrar a parte da frente. Esta camisola para mim, e porquê? Porque tu há uns tempos fizeste a pergunta de quando é que acabava o nosso Vietnã. Na altura a discussão era se era o Bessa o dia em que somos campeões, se era o famoso jogo de Liverpool em que ganhamos 2-0, e eu na altura falamos sobre isso, e só depois, na tranquilidade de casa, é que me lembrei que para mim, se calhar, o Vietnã termina um ano antes. Termina no Jamor, na vitória na Taça de Portugal, frente ao Futebol Clube do Porto de Mourinho, campeão europeu uma semana depois. O Benfica, a equipa, com esta camisola do centenário, que usou, se não me falha a memória, durante 2 épocas, depois é campeão um ano mais tarde com esta camisola. Golos de Fissas e de Simão Sabrosa no prolongamento de cabeça, assistência de Zaovic. O Porto está a ganhar 1-0 gol do Derlei. E para mim, quando estive a preparar este episódio,
é se calhar, eu estava a contar isto antes, é o primeiro título que eu festejo verdadeiramente do Benfica, porque para quem não sabe, o Benfica estava há 8 anos sem ganhar um troféu, o que para o Benfica é uma monstruosidade. O Benfica tinha ganho a final da Taça de Portugal em 96 e depois esteve até 2004 sem ganhar, não havia a Taça da Liga. O Benfica não era campeão, portanto não podia ganhar a Supertaça. Na Europa, infelizmente, também estávamos muito longe daquilo que já tínhamos sido. E, portanto, esta camisola marca o regresso aos títulos. E foi nessa tarde no Jamor, frente ao Futebol Clube do Porto, com o gol do Fissat e do Simão Sabrosa, que eu nem sabia como festejar. Porque era a primeira vez que o Benfica ganhava alguma coisa. Eu tenho os jornais e aqueles cadernos que saíam com a bola, com o recorde e com o jogo. Eu guardei tudo. Eu tenho um DVD dessa final da Taça de Portugal. Porque eu não sabia agora como é que é. Vamos para a rua, vamos para a caravana, como é que se faz isto? Eu não sabia festejar um título do Benfica, portanto eu tinha 8 anos antes, eu era muito miúdo, tinha 10 anos, eu era imigrante ainda na altura, ainda vivia na Suíça, portanto lembro-me do jogo frente ao Sporting, o infeliz jogo do Very Light, mas vim em casa, pronto, ganhámos, ok, porreiro. Este foi o primeiro que eu estava em Portugal e fui para a rua. Eu, é assim que se festeja, é assim. Vou dizer uma coisa que infelizmente é verdade, é assim que os esportistas fazem quase todos os anos, vai-se de carro e leva-se os cascóis. E portanto esta camisola para mim, final da Taça de Portugal, 2004, vitória sobre o Futebol Clube do Porto. Clara, next. Isto é espetacular, isto é divertido. Acho que devíamos fazer isto todos os episódios. Agora, esta camisola que muita gente se vai recordar, obviamente, do golo do jogo em Madrid, contra o Atlético. Para mim, isto é o gol do Gonçalo Guedes. Uma das primeiras grandes alegrias europeias para mim, acho eu. Porque já tinha idade suficiente para me recordar perfeitamente, já tinha 14 anos na altura. Portanto, ainda por cima, uma camisola, para mim, das mais bonitas dos últimos, pelo menos, 25 anos do Benfica, talvez desde que eu nasci. Sim. É uma das mais bonitas. Só me arrependo de ter posto aqui o patch na altura, porque acho que estraguei um bocadinho a camisola, mas na altura o entusiasmo era tanto, o Benfica já não era bicampeão há tanto tempo. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Exatamente. Claro. E tu imagina a barbaridade que eu fiz. Eu tenho essa camisola e atrás está escrito 3-6 João Pinto. Porquê? Porque naquela altura precisam fazer aquilo. Exato. Pronto, coisa mais estúpida para se fazer uma camisola. Mas, mais uma vez, dá personalidade às respectivas camisolas. Eu acho que há momentos que é isso. Quer dizer, essa história vale também por essa camisola incrível. É muito bonita. É muito bonita e também o jogo em si, o Benfica ganha no Vicente Calderón já há muitos anos que esse estádio nem sequer existe. Tenho muita pena de não o ter visitado, para mim. Foi já não há uma autoestrada a passar por esta bancada. E há se não me engano, acho que é a primeira derrota do Simeone em casa para as competições europeias e a única. Eu acho que existe esse dado que torna esta camisola ainda mais especial e só me remete para esse gol. Sem dúvida. É uma grande camisola. Grande noite europeia essa. Sem dúvida. João. Ora bem, o que eu tenho aqui, a vantagem de ser velho, tem destas coisas, não é? E de furar protocolos. Muito gostas de furar protocolos. Esta camisola também já não está assim no melhor das condições. Mas é a camisola que eu usei nesta final. É óbvio que é um momento especial por várias razões, alguns motivos que não são os melhores, mas como estávamos a falar da Taça de Portugal, eu achei que valia a pena trazer aqui, como tu estavas a dizer, não é? A última vitória. Tal e qual, antes daquela seca. É evidente que foi um jogo trágico e quem o viveu sabe que não foi bonito de se viver. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu acho que o melhor teria sido interromper aquele jogo. Acho que hoje se interrompia. Hoje, acho que se interrompia. Dizer que o jogo não foi vivido por mim e pela malta que estava comigo, nós não o vivemos da maneira que merecia, é um bocadinho de como tu estavas a dizer. E também dizer aqui em público, também já o disse mais que uma vez, acho abominável que haja um adepto do Benfica que goze com esta situação e sobretudo muitas vezes nos pavilhões e nos estádios se brinque com a situação, porque não se pode brincar com a morte de um pai que foi à bola vestido de verde e branco. Pá, está tudo bem, quer dizer, o amanhã era sportinguista, mas isso não dá mais nada. Mas eu achei que valia a pena trazer isto porque também foi uma memória da taça que eu tive. Tenho muitas taças ganhas, mas também já perdi com o Rui Vitória no Jamor, por exemplo. Não é? Eu estava lá. Estava. Portanto, já tenho... E, de o pai esqueceu-se de mim no fim. Mas isso eu percebo. O pai esqueceu-se de mim no fim.
Não há nada. Já estava quase a entrar na autoestrada. Olha, então tínhamos combinado, porque nós não ficamos na mesma bancada. Não tínhamos combinado. Mas eu ia-te deixar. Eu disse, então, onde é que estás? E ele, pá... Mas pronto. Vou contar isto, é o que é. Eu na altura fui com credencial, portanto fiquei na bancada central. O meu pai foi literalmente para o meio... Do povo? Do povo, mas daquele povo que a meio faz umas coisas e depois fica ali um aroma engraçado na bancada. Então acho que o meu pai já não estava bem nele, e ainda por cima perdemos aquele jogo da maneira como perdemos, então ele foi à vida e nunca mais se lembrou que tinha um filho que também lá estava. Tem problema. Pronto, a camisola não sendo obviamente uma camisola do Benfica, mas traz memória. Mas traz essa memória, e como era sobre a Taça de Portugal, sem dúvida, pareceu-me que valia a pena valorizar a parte positiva e transmitir aquilo da mensagem do que eu acho que é dos adeptos comuns do Benfica, é que nós não gostamos muito desse momento, não pela vitória ou pelo jogo, mas pelo que lá, enquanto um grupo de adeptos do Benfica foi responsável pela morte de um adepto do Sporting. Vamos desanuviar o ambiente. Onde é que está? Deixa eu ver onde é que está aqui a minha. Muito rapidinho também. Outra que estava lá bem guardadinha em casa. Esta não tem número nem nome. Tem só o nome de um banco falido. Esta camisola, meus amigos, 2006-2007. Tem azul na frente. Tem. Isto foi uma luta dos adeptos do Benfica durante muitos anos para que o patrocinador passasse a ser branco. Mas vamos tentar... Micoli nisso? Não. Mas eu vou recordar outro nome. Estreia em Paris de um dos melhores centrais da era moderna do Benfica. João Paulo, por favor, tu que és o homem da história. Não, o lateral esquerdo também. E já não era tão bom como central, infelizmente. Estreia de David Luiz no Parque dos Príncipes, num jogo da Taça UEFA PSG Benfica. Ele entra, aqui anotado, há uma lesão do Anderson, ou do Luizão, do próprio Luizão, já não me lembro bem, e um jovem David Luiz, ainda não tinha os caracóis nem nada, entra e faz a primeira aparição como jogador do Benfica, e o resto é história. Dizer que no jogo da segunda mão, no Estádio da Luz, o Benfica perde 2-1 esse jogo em Paris, ganha 3-1, se não me falha a memória, o jogo da segunda mão na Luz, com um grande gol do Petit. O nosso craque, que faz um chapéu quase do meio campo, e é um dos golos mais bonitos que eu tenho na minha memória. E por falar em gol do meio campo, este gol da Escócia. Sim. Não, toda a gente a falar disso. Sim. Escócia de regresso ao Mundial quase 20 anos depois, também é uma dessas histórias. Portanto, esta camisola levou-me logo para uma noite europeia em Paris, em que se estreou David Luiz com a camisola do Benfica. E eu gosto de fazer este raciocínio que tu disseste assim, quando eu penso nesta camisola, em quem é que vocês pensam? Eu também faço quase sempre. É isso, é. Olho para a camisola, quem é que aquilo me faz lembrar? Sim. E nesse caso foi Micoli. A mim também. Sim, claro. Sim, Pronto, ela também disse logo. O Micoli, para mim, quem me conhece e já disse isto muitas vezes publicamente, o Micoli foi o meu primeiro ídolo, o primeiro jogador que me fez apaixonar por futebol. E voltamos à história irónica, porque se formos a ver o homem Fabrício, também está cheio de defeitos. Exato. Não é? Eu tenho aqui umas pontes. Há aqui um padrão, não é? Mas é verdade. Mas depois tem aquela humanidade, não é? Aquela vulnerabilidade quase e genialidade, porque o Micoli chegou ao Benfica com um certo estatuto, claro, não era bem titular da Juventus, depois há ali aquele negócio, e desportivamente no Benfica o Micoli rende de uma forma brutal, e portanto eu percebo perfeitamente, eu também adoro o Micoli. Aliás, eu estava na Luz recentemente, quando ele foi homenageado, mais uma vez, estava com a minha mulher, e ela depois olhou para mim a certa altura, porque às vezes parece um tolinho lá, quando de repente começa tudo, Micoli, ela... Eu, o que é que queres? Apetece-me, né? É icónico, não é o cântico. Portanto, eu percebo isso do Micoli, na verdade. Ora bem, diz-me. A propósito das camisolas, eu acho que esse lado humano dos jogadores, como havia o jogador da Dinamarca, o Larsen, que também se dizia que fumava um conjunto de cigarros por dia, que era uma barbaridade, e que bebia, mas não sei o quê. Eu acho que esse lado humano falta muito às estrelas de hoje. Sim. As estrelas de hoje são todas muito bem comportadinhas, são todas muito certinhas, e dormem em camas hiperbáricas, e não comem não sei o quê, e não bebem Coca-Cola, passa publicidade. E os que saem do risco hoje em dia são de facto vistos pela negativa. E quando... não... atenção, não estamos a dizer que está certo ou errado, não é? Porque entramos aqui num campo... Eles são homens e são jovens. Sim. Têm direito ao erro, têm direito a ser humanos, têm direito, não é? Sem e dúvida. parece que não.
têm que ser quase perfeitos, quase deuses. Sim. E acho que faz falta. O que é verdade é que se nós olharmos o pacote todo, está muito assim, não é? O Paul Gascoigne está-se a rir neste momento. Mas o Paul Gascoigne já é de outra geração, não é? Sim. Pensa nesses jogadores ingleses, o Best, não é? Que era o, não é? E no Benfica tivemos vários também desse tipo. O Vítor Batista atrás do brinco. Exatamente. Não é? O Hernani, com todas as histórias que se contam sobre o Hernani. Portanto, nós tivemos jogadores que também pisaram o risco e está bem. Sim. E acho que faz falta esse lado humano. E o que é verdade é que quando alguns deles acabam a carreira e depois vão falando sobre as coisas, tu percebes que afinal são pessoas humanas como nós, não é? Que têm esse... Fica essa nota também. Pronto. Muito bem. Agora não tenho mais camisolas. A ideia das camisolas é muito isto e deixar também aqui mais uma vez o elogio à Clara, que obviamente as camisolas estão muito na moda, mas nem toda a gente sabe fazer a coisa bem feita e tu sabes. Obrigado. Portanto, quem ainda não acompanha Futebol às Claras, sigam-na porque realmente... sim. Agora vamos entrar... Clara, força. É a tua responsabilidade a partir daqui. Agora é a responsabilidade a partir daqui. Eu não vou dizer nada. Isto é uma camisola de uma grande campanha europeia do Benfica, principalmente na fase de grupos. Quem se recorda. Ela começar pela parte mais fácil. Exatamente. Por favor, não vires essa camisola. O Benfica joga contra a Juventus, joga contra o PSG, e quem é que faz uma grande campanha? Enzo Fernandes. Eu sabia que esta camisola ia trazer alguma polémica e eu próprio nunca mais a vesti, porque sabia que provavelmente me iam retirar do meu lugar no Estádio da Luz, mas ela está assinada por ele. Eu fui no Seixal. Tu não a vestiste porque não a queres lavar para não sair o também. Agora também. Não só, mas também, porque realmente... Essa época foi a primeira que eu fiz completa com Red Pass. Eu tive logo uma sorte tremenda, porque aqueles primeiros meses de Roger Schmidt como treinador do Benfica e ter o prazer de ver o Enzo jogar todos os fins de semana ou de 15 em 15 dias, para mim foi excelente. E foi por isso que também o coloquei na camisola. Isto já foi antes do primeiro jogo, antes da pré-época. Portanto, imaginem, eu sei, como vocês já perceberam, adoro a Argentina, adoro os jogadores argentinos e o Enzo... Tens desculpa, não sabias o que é que vinha meio ano depois, não é? mas a verdade é que isto foi uma aposta que eu fiz comigo mesma, porque aquele célebre jogo com o Vélez Sarsfield, acho que é com o Vélez Sarsfield, que decidia se ele vinha nesse verão ou se vinha depois do Mundial, e ainda bem que veio antes do Mundial. E foi por isso que eu o coloquei nas costas e correu bem durante 6 meses. Depois já se percebeu que realmente não foi a melhor decisão. Lá está, tenho uma história para contar. Mas não tínhamos medo de amar, quer dizer, mas naquele momento amávamos isto. Sim. Tudo bem. Não, e depois, olha, ironicamente, eu tenho uma... Eu não, o 00 tem uma camisola aqui também dessa temporada que de facto é muito gira e já agora vou aproveitar para mostrar. Pronto, é só no seguimento, e esta tem muito valor porque foi oferecida pelo Chiquinho, que obviamente substituiu o Enzo com grande... Exatamente, ao nosso jornalista e amigo Humberto Ferreira, que foi na altura cobrir o jogo a Bruges para a Liga dos Campeões, e o Chiquinho teve a amabilidade de oferecer esta camisola ao Humberto e consequentemente ao 00 para estar aqui. E portanto a minha pergunta é: quem é o Enzo? Je ne sais pas, Chiquinho. Muito obrigado, Chiquinho. Tivemos aqui, foi muito bem pensado. Foi espetacular, e toda a felicidade do mundo para o Chiquinho. Eu tenho outra que eu sei que tu vais gostar. Quer dizer, se calhar não vais gostar, vais ficar triste. Mas que eu não tinha pensado nesta, tinha preparado estas duas e por isso é que depois furei o protocolo e trouxe uma terceira, porque também tem a ver com uma noite europeia, mas tem a ver com um jogador em específico que eu sei que tu gostas muito, que é o Bernardo. E portanto toda a gente já sabe. Defesa esquerda, Bernardo. Esse defesa esquerdo, sim. Tal como o David Luiz, portanto, houve uns quantos bons defesas esquerdos que o Benfica tentou aproveitar. O próprio Melgarejo, não é? E eu tinha esta camisola em casa, por falar em camisolas alternativas, que nós às vezes olhamos e dizemos: aí temos mesmo que ter esta, e depois passados uns anos dizemos: se calhar não precisava, uma grande opção. Não precisava de ter esta. Mas esta camisola tem várias histórias particulares a envolverem o Bernardo Silva. Primeiro porque o Bernardo Silva chega a vestir esta camisola ao serviço do Benfica numa Emirates Cup em Londres frente ao Valência, que o Benfica perde. O Benfica perde, aliás, esses 2 jogos na Emirates Cup. E depois tem outra particularidade, que é o Bernardo Silva, em toda a sua carreira, defrontou o Benfica uma vez.
Ou melhor, esteve em campo contra o Benfica uma vez durante 8 minutos. Num Mónaco-Benfica da Liga dos Campeões, 0-0. O Benfica no Mónaco jogou com esta camisola. E eu estava a ver as camisolas que tinha em casa e de repente bateu o mestre. Disse, espera aí, é claro bem que você gosta muito do Bernardo. Gostamos todos um bocadinho do Bernardo. E fui pesquisar e realmente o Bernardo, depois nessa fase de grupos da Champions, na Luz, o Benfica ganha 1-0 ao Mónaco, o Bernardo não entra, portanto não joga, e a única vez que o Bernardo defrontou o Benfica como jogador profissional foi nesse Mónaco 0, Benfica 0, uma fase de grupos que o Benfica é eliminado na fase de grupos, isso não me interessa para nada, mas o Benfica usou esta camisola no Mónaco e o Bernardo entrou aos 82 minutos para defrontar o amor da vida dele, que é o Sport Lisboa e Benfica, e portanto achei que fazia todo sentido trazer esta camisola. E tu tens mais uma aí, não é? Não, eu tenho, eu não tenho. Mas é tu para não. mostrar mais à frente. É para mostrar mais à frente, exatamente. Tu já estás a esperar a minha. Muito bem, eu hoje estou a fazer. Tu hoje estás muito certinho. Eu não tenho camisolas e eu cumpri o protocolo. Disseram-me trazes duas. Nós trouxemos por ti, não te preocupes. Exato, nós trouxemos por ti. Pronto, Eu então vamos avançar, porque já estou ali a olhar para a hora. Eu não gosto de ser o responsável pela hora, meu. Não é? Há muita pressão. Pomos uma campanha como na escola. Olha. Ao fim de 2 horas ela toca. Boa. Isso é o segundo toque. Se não aparecer o professor, vamos embora, não é? Vamos então, caríssimos, à figura da semana. Ora, tu não tinhas mais camisolas, mas vou-te dar prioridade na figura. Pronto, dizer que na figura eu vou escolher 5 figuras. 5? 5 figuras. Não temos tempo para isso. Não, porque eu já sabia que tu ias meter água na parte das modalidades. Pois. E aproveitei para falar daquilo que... Tu estás é aquelas situações que eu às vezes discuto ou com a minha mulher, ou com a minha mãe, ou com o meu irmão. Quer dizer, eu faço 100 coisas bem. À 100ª faço uma mala, é essa que repara. Falei sempre de modalidades até agora. Eu sou professor de matemática. Se eu disser a tabuada toda e me enganar numa, é essa que vai dar o meme. Verdade, verdade. Pá, é o que é. Arranque de sonho. A minha... Vou-lhe chamar arranque de sonho à minha figura da semana. Porquê? Porque a nossa equipa de futsal masculino, eu, por abreviaturas de conversa, eu sei que o futsal não é masculino. O futsal é o que é e pode ser jogado por homens ou por mulheres, mas só para a economia de conversa, eu vou dizer masculino, só por isso. 10 jogos, 10 vitórias. Ainda ontem fizemos um jogo muito bom contra uma grande equipa. O nosso basquetebol, que como eu disse também empatou com o Porto este fim de semana, 109-80. Têm um jogo hoje europeu de grande importância. 6 jogos, 12 pontos também. Depois, o hóquei do Benfica, que também está com grande qualidade mesmo. 6 jogos, 18 pontos. Portanto, estou a falar de 3 equipas masculinas que estão em grande forma. E dizer também do mesmo, escolhi também 3 equipas no feminino. O handball feminino, que leva 9 jogos e 27 pontos. O futsal feminino, 9 jogos e 27 pontos. E o hóquei feminino, 5 jogos, 15 pontos. Ou seja, o que eu quis dizer com isto é que temos aqui 6 equipas do Sport Lisboa e Benfica que este ano, para os respectivos campeonatos, ganharam os jogos todos. E isso é, para mim, o elemento que eu queria destacar. Pensei escolher uma delas, mas achei, não, vou fazer a referência a todas. E como figura da semana, porque de facto alguns destes jogos foram este fim de semana com grande qualidade, destacava o basquete, obviamente, pelo resultado que teve. E caramba, ganhar como se ganhou ao Porto é sempre uma coisa positiva e que não acontece todos os dias. Fica este destaque, a minha figura da semana, as modalidades do Benfica. A boa saúde das modalidades do Benfica. Neste caso, que não vou incluir todas, porque algumas não estão assim com tão boa saúde, mas de resto está tudo bem. Clara, tens de bater isto agora. A tua figura. A minha figura da semana vai até ao Qatar, ao Mundial de Sub-17, neste momento que está a decorrer, e ao Anísio Cabral, que é um jogador, o avançado de Portugal, que joga pelo Benfica e neste momento está pela seleção. Ele tem marcado muitos golos, perdi-lhe um pouco a conta, sou sincera, e mesmo nos últimos jogos ele tem feito grandes exibições, e falo nele como falo de todos os outros. Por exemplo, temos o caso do Daniel Banjaki, temos o Rafael Quintas, Mauro Furtado, temos ali jogadores com muita qualidade Tu vês com possibilidade de chegar à sem equipa dúvida. principal Para a mim, médio prazo? Sim, sem dúvida. Para mim é uma das melhores formações, uma das melhores jornadas que sai do Seixal. Agora, se vai ser aproveitada, já não tenho muito essa... História, não é? Não, mas se nós pensarmos até na equipa de Portugal, que este fim de semana garantiu o apuramento para o Mundial, sim. a presença de jogadores da formação do Benfica naquela equipa é uma coisa avassaladora, não é? Com todas as... Se me é permitido, posso dizer que realmente Luís Filipe Vieira e
quem veio depois tinha razão. O Benfica formou a espinha dorsal da seleção. É pena já não estarem no Benfica. Ou saírem muito Sim, cedo, mas não é? ele diz que ia formar a espinha dorsal. Verdade. E é verdade. Não mentiu. Às vezes é mais forte do que eu. Desculpa. Mas não, dizer que obviamente a questão da formação do Benfica é importante. Eu confesso que não vi jogo nenhum do campeonato, mas tenho acompanhado só os resultados. Ao que parece, nós vamos ter agora um jogo e depois pode acontecer um Brasil-Portugal nas meias finais, não é? O que seria um jogo também sempre especial, porque os jogos Portugal-Brasil na formação são sempre momentos muito, e eu vou logo para especiais. o Mundial de Sub-20. 91. Tens esse, depois cá está, eu não consegui ir tão atrás. Calma que eu sou velho, mas não sou tanto. O de 91 no Estado da Luz. Sim, eu sei que sim, eu tenho essa memória, mas estava-me a tentar lembrar 2011. A final do Mundial de Sub-20. Sub-20, exatamente. 11, 10, por aí. Nelson Oliveira. Já era aquela altura que eu não faço, que eu já não tinha tempo, nem vida para ligar à formação. Sabes que tu há bocado estavas a falar daquele jogo da taça. Eu não ia dizer isto, mas vou. Eu lembro perfeitamente, eu já era pai de um menino nesse jogo. E lembro perfeitamente, estava a minha sogra com a minha esposa na sala. Estavam lá, eu estava com ele no quarto e a ver o Benfica a ganhar. Lembro perfeitamente a minha. Estava a dizer, não sei como é que se festeja aquilo. Para mim foi. Eu estava eu e o meu filho, hoje grande benfiquista também, não é? E estava no quarto com ele, bebê, a ver aquele jogo e a celebrar com ele. Essa vitória. Ele teve mais sorte que eu, quase começou logo a ganhar. Eu também já tive mais um bocadinho de sorte. Tu também não te podes queixar muito. Não posso, não. Tu não te podes queixar muito. Para mim, o Vietnã para mim era um país até há pouco tempo. Sabes que isto é giro. É giro, é. Quando a gente este gap geracional às vezes é não, mas tenho que ser honesta, desde que estou mais presente na internet, que ouço mais podcasts. Claro. Para mim o Vietnã agora é mais o período negro do Benfica do que propriamente um país. Exatamente. Um país, não é? Eu acho que os próprios vietnamitas já se Eu tenho uma camisola do Vietnã por causa disso. Pedi ao meu primo que foi lá. A sério? Eu só não quero é que daqui a uns anos estejamos a falar de uma coisa qualquer que aconteceu neste período. Porque se nós começarmos a contar os anos, o marcador está em andamento. Está, calma, mas não acho que não vamos chegar ao ponto dos 8 anos sem título nenhum. Foi de facto, quando olhas para os números desse período e a propósito desta camisola, 8 anos sem nenhum título para o Benfica, uma coisa hoje já acho difícil acontecer, porque também já temos a Taça da Liga pelo meio, não é? Vale o que vale. Mais uma possibilidade. É verdade, e o Benfica tem-se socorrido aqui e acolá de a conquistar, a verdade é essa, e acaba por suavizar um bocadinho esta dureza dos números, que realmente nesse famoso período do Vietnã... Também é verdade que nós romantizamos um bocadinho aquela coisa do Vietnã, dizendo, antigamente é que era bom. Opa, gente, não é nada disso, cada tempo tem o seu mérito. Nós havemos de olhar para o tempo do Jorge Jesus com um olhar menos crítico ao estilo do Jorge Jesus. E ao que foi o já olho um bocadinho agora. Já sei. E eu estou particularmente à vontade, porque quem me conhece sabe o que eu penso sobre ele e sobre o Vieira. Mas agora que o tempo vai passando, tu começas a perceber que houve ali de facto trabalho bem feito em algumas coisas, e acho que às vezes esta distância ajuda-nos. Não houve hegemonia, mas houve domínio. Houve domínio. Ali durante um período, aliás, o Tetra é um bocadinho esse E era período. aquela sensação de que tu vais ganhar. Quer dizer, quem contra quem? É um bocadinho aquela brincadeira. Vamos já contra quem? Sem dúvida. Não é? Internamente havia um bocadinho. Era isto, não é? As equipas sabiam que é o Estado da Luz e que iam levar um saco. Sim, sem dúvida. É evidente que ao mesmo tempo tivemos os 5-0 no Dragão, tivemos as derrotas do Jesus naquela semana em que perdemos tudo e mais alguma coisa, e isso marca-nos. Claro. Mas tu tens falado sobre isso, nós nos conseguimos afastar do Vietnã, um bocadinho aquela frase, parece que temos medo de gostar, medo de... Sim, medo de sermos felizes, não é? É um bocadinho isso. Portanto, eu acho que se romantiza um bocadinho também o Vietnã, e que também não é assim tanto. Quer dizer, foi uma época, nós acreditávamos, como eu disse aqui, mas acreditávamos como acreditamos hoje. Quer dizer, eu estou a dizer isto, mas quem é que de nós não acha que nós vamos ganhar os jogos todos até ao fim da Champions e vamos ficar apurados? Exato. Isto não é... Qual apurados? Se ganhamos todos, ganhamos a Champions. Tu repara, vamos pegar comparativamente com aquela brincadeira que eu fiz na altura em que eu falei de nós termos ido a Vigo. Nós agora vamos jogar com o Ajax, com o Nápoles, com o Real Madrid e com a Juventus, certo? Ganhar estes 4 jogos não é tão difícil como na altura ganhar por 7 ou 8 ao Celta. E todos nós acreditamos.
Vamos começar por ganhar ao Atlético. Nível que está. E depois, exato. Jogo a jogo. Eu agora vou adotar a linguagem dos jogadores. Jogo a jogo. Levantar a cabeça. Eu levantar a cabeça, exatamente. Porque... E tu tens figura da semana? Tenho. Calma. Tu não fujas o alinhamento. Não estou nada. Vocês é que me estão a tirar do alinhamento, amigos. Figura da semana, caríssimos. Memória da semana. João. Porra. Para a semana apresentas tu, João. Tu já estás aqui. Já estou. Mas queres dizer qual é a tua memória? Quero. Então anda lá. Associado ao jogo com o Atlético, porque nós vamos jogar com o Atlético, e o Atlético resulta da fusão de 2 clubes. O Carcavelinhos, isto não é brincadeira, porque aqui no Porto nós usávamos muito. Eu ia dizer isso. Não era? Vamos jogar com o Carcavelinhos. Vamos jogar com o Carcavelinhos, não é? E com o, creio que o União Lisboa. Estou a citar isto de memória. Fusão do Carcavelinhos com a União Futebol Lisboa em 42. É aí que nasce o Atlético. E eu fui buscar algumas memórias que eu acho que são importantes, que ligam o Atlético com o Benfica. E isso é que eu acho que vale a pena fazer essa viagem. Pensemos nisto. O Benfica faz 50 anos. A 27 de fevereiro... Não faz a 27. Isto que aconteceu é que foi a 27 de fevereiro de 55. E foi inaugurada aquela estátua de granito que agora está à entrada do estádio, na parte que fica virada... Nós dizemos da frente, no sentido que é quase ali virada para o Colombo. A porta principal do Estádio da Luz. Foi uma oferta dos clubes que ofereceram... Dos clubes de portugueses que ofereceram ao Benfica, numa iniciativa que parte do Atlético. É o Atlético que toma a iniciativa de dizer, olha, vamos juntar-nos para oferecer uma prenda ao Sport Lisboa Benfica que faz 50 anos. E isto é um dado que é muito curioso, hoje quase inimaginável. Sem dúvida. Um clube com outros juntarem-se, quase como se os amigos juntassem para dar uma prenda ao outro amigo. Portanto, a águia que nós temos hoje no Estado da Luz, a iniciativa para ela estar lá parte do Atlético. Outro dado curioso do Atlético, o primeiro jogo do Eusébio, que foi um amigável, é com o Atlético. E quando nos estamos a preparar para a final de Berna, com o Barcelona, e em que o Eusébio joga e fica 4-2, com 3 golos de Eusébio. O primeiro jogo foi esse. E depois temos o último jogo da Taça, que nós tivemos com o Atlético, que foi em 82. Para fechar esta relação entre o Benfica e o Atlético, a final do Jamor de 49, que foi entre o Benfica e o Atlético. Nós ganhamos essa final e os golos do Benfica foram marcados por Rogério Pipi, por Espírito Santo, e o gol do Atlético foi marcado pelo Martinho aos 90 minutos. O nosso primeiro gol foi aos 78, portanto o jogo foi apertado e é a primeira taça de um tetra de taças. Portanto, nós ganhamos a taça de 49, a de 50, 51, 52 e até hoje nunca ninguém fez um tetra de taças. Portanto, os do Penta, toma lá. Os tetras de taça não têm. Tinha esta guardadinha, grande. Ficam estas memórias. Quando me perguntavas se o Atlético é um clássico, eu acho que esta história entre os dois clubes. Nota-se que há este cruzamento, quer na questão da Águia, quer no primeiro jogo do Eusébio, e agora estas referências da taça, e que seja uma festa. Sem dúvida. Até fizeram uma camisola comemorativa para o jogo, o Atlético. Eles têm estado muito bem. Eles trabalham muito bem. Trabalham muito sem dúvida nenhuma. E aquele creme que eles usam, creme a cor. Na cor da camisola, é incrível. Eles, e o Estoril. Eu já agora lembrei-me também que agora vai ter um equipamento especial no jogo com o Porto também. Cá está a recordar aquele equipamento icónico da capa. Trabalha-se muito bem nesse capítulo. Claro, a tua memória da semana está aqui em cima da mesa. A última não, porque o João não sabe arrumar as coisas. Em cima. Esta camisola é o primeiro jogo de eliminatória europeia que eu vejo ao vivo, que é o Benfica Ajax, porque é para ser... Fecha-se o círculo, sim, exatamente, fecha-se o círculo. Portanto, eu acho que faz todo sentido o meu primeiro away europeu ser em Amsterdão, porque tenho muitas recordações de jogos com o Ajax. Foi sempre uma equipa que eu adorei e quem gosta de futebol sabe perfeitamente da história do Ajax, e tem esta camisola com um nome atrás que é Roman Yaremchuk. Acredito que seja uma das 5 pessoas que tenham numa camisola do Yaremchuk no Benfica, mas isto acontece porque em minha casa nós éramos todos fãs do Roman Yaremchuk. Exatamente. 5 eu acho o número manifestamente exagerado. Mas
isto acontece porque eu vou viver para Lisboa neste período, eu começo a trabalhar e o meu pai ofereceu-me esta camisola e eu decidi colocar Yaremchuk nas costas porque era o jogador favorito da nossa família na altura. Continuo a achar que foi um pouco injustiçado. E a verdade é que neste jogo que eu falo foi a primeira mão daquela... foi oitavos de final da Champions de 21-22. E ele marca o gol que dá o empate e que nos garante a possibilidade de ir a Amsterdão sonhar, e acontece o gol do Darwin. Se não fosse o gol dele, que acontece também numa altura em que começa a guerra na Ucrânia, e não sei se recordam, ele assim, emocionante. E eu tinha esta camisola vestida nesse jogo, portanto tinha que a trazer. Para mim essa é a memória da semana. Grande Roman Yaremchuk, sim senhor. E João, tu hoje tentaste tirar-me do guião o tempo inteiro, mas eu não me esqueço que tu ainda tens uma resposta para dar. Já não te lembravas, vês? Estavas atento. Estava. Tu hoje tentaste passar uma perna no episódio todo. Não, tenho a resposta para dar. Nós jogamos contra o Barreirense. Nessa final da taça, que corresponde ao Campeonato de Portugal e que, em bom rigor, é a nossa primeira vitória na Taça de Portugal, tal como a conhecemos. Sem dúvida. Como a conhecemos hoje. Portanto, a resposta à pergunta que me tinham feito é o Barreirense. Eu estive quase para dar uma dica que era da Margem Sul, mas eu acho que se eu dissesse Margem Sul, vocês iam logo lá. E portanto fica aqui esta referência também. Eu não sabia. Quer o Atlético, quer o Barreirense, quer outros clubes que foram passando pela história do futebol português. E como hoje temos outros clubes que daqui a uns anos se há de fazer a história, pelo trajeto bonito que estão a fazer, mas sobretudo esta referência ao Barreirense que esteve connosco na primeira final que nós ganhamos. Que maravilha, meus caros. Foi um gosto e ainda bem que tentamos. Quase 1h30 de conversa. Estamos quase a ser expulsos do estúdio porque há mais coisas para fazer no 00. Ao João, agradecer-te como sempre. É um gosto enorme ouvir-te, porque tens esse lado de facto tão pedagógico que eu às vezes me tiras do guião, porque realmente eu fico aqui a navegar um bocadinho na maionese a ouvir-te. E a ti, Clara, mais uma vez só posso repetir o agradecimento profundo por teres vindo cá, por teres feito a viagem e por continuares e que continues de facto a trazer esta beleza do futebol, do século XXI. Falava-se aqui que as camisolas é uma coisa muito recente, mas só posso repetir, há muita gente a mostrar camisolas. É incrível. É isso, há muita gente a mostrar. Quando tu disseste que é claro, eu vou conhecer a Clara, que eu conheço no Twitter, que sigo no Twitter, que vejo. Eu quando vi o Sérgio com a tua camisola, não é? Verdade. Ele tem. E conhecer-te é um gosto. Muito obrigado. E continuar a fazer esse trabalho sem incrível. Dúvida. Vou continuar sem dúvida. Sem dúvida. E com esta... Foi uma coisa que nós falamos também um bocadinho por mensagem, com esta liberdade de assumirmos sem medo os clubismos, o que não nos retira absolutamente nada em termos de profissionalismo e de visão sobre o espetáculo e portanto, agradecer-te a ti, João, e vamos dar isto por fechado porque a conversa já vai longa, meus amigos e minhas amigas. Um abraço e beijinhos.